Esse aqui não tem nada, aqui afundou, aqui, olha só o fogo. Ele já estava pegando fogo, né? Olha! E levou outro míssil bem na casa de máquina, bem atrás. Situação no Irã, pessoal, hoje, dia 4 de março, 4/3 de 2026. E o funeral de Khamenei em Teherã foi cancelado devido a temores de ataques israelenses e americanos. Eu trouxe várias notícias aqui para vocês, inclusive uma fragata, notícia de última hora. A fragata iraniana da classe Mordes está afundando a poucos quilômetros da costa do Sri Lanka. Um ataque da Marinha dos Estados Unidos fez com que a fragata afundasse completamente. A emissora estatal iraniana está transmitindo reportagens de fora do estúdio após ter sido bombardeado, conforme eu trouxe imagens no vídeo de ontem. Eu trouxe também imagens aqui impressionantes sobre o ataque a instalações em Teherã, instalações militares e principalmente instalações nucleares. Vamos ver todas essas notícias hoje aqui no canal Geomilitar Mundo. O conflito entrou em um novo patamar nas últimas 24 horas. Um submarino dos Estados Unidos afundou uma fragata iraniana da classe Moldas, no Oceano Índico, próximo ao Sri Lanka. É um dos confrontos navais mais significativos do conflito até agora e marca uma expansão clara da guerra além do território iraniano. Ao mesmo tempo, ataques aéreos continuam atingindo alvos estratégicos dentro do Irã, enquanto Israel amplia bombardeios não só em Teherã, mas também em áreas ligadas ao Hezbollah no Líbano. Do outro lado, o Irã responde com centenas de drones e mísseis direcionados a bases americanas e países do Golfo. A região inteira está em alerta máximo. E no centro dessa tensão está o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. Qualquer interrupção ali não é apenas um problema regional, é um choque global. As últimas notícias indicam que os ataques estão se intensificando, as baixas estão aumentando e as declarações oficiais estão ficando cada vez mais duras. A pergunta agora não é mais se o conflito vai escalar, mas é até onde ele pode chegar. No vídeo de hoje eu vou te atualizar com o que foi confirmado nas últimas horas, separar fato de especulação e mostrar o que realmente mudou no cenário militar. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu nas últimas 24 horas pode redefinir os próximos passos dessa guerra. Pessoal, o Estreito de Hormuz continua fechado, entre aspas, mas como eu mostrei no vídeo de ontem, alguns navios têm desligado o IAS para poder passar no estreito. Desliga bem aqui, passa. O que acontece no Estreito de Hormuz? Tem uma largura de 30 quilômetros na parte mais estreita. Porém, a parte navegável aqui ela é de apenas 3 quilômetros e ela passa perto de várias ilhas iranianas. Então, os petroleiros eles ficam vulneráveis. O Irã tem tentado, através de pronunciamento, dizer que vai espalhar minas navais e afundar petroleiros que tentem com aquelas lanchas rápidas. Em tese, o Irã pode conseguir, mas declarações dos Estados Unidos dizem que não está fechado o estreito, que o Irã não tem capacidade para isso. Defesas aéreas israelenses tentam interceptar mísseis iranianos sobre Jerusalém. Olha, o Open Source Intel traz aqui imagens bem interessantes. Nesse momento, no sul do Líbano, o Hezbollah está sendo duramente atingido. Olha, notícia de hoje, 4 de março. Aqui, isso aqui é o Hezbollah, é uma facção terrorista alimentada pelo Irã, que ataca não só Israel, principalmente Israel, pois o Irã é um país antissemita, mas ataca também, tem células no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Por isso a preocupação. A Guarda Revolucionária Islâmica continua transformando escolas em bases militares. Quem diria que isso aconteceria? Pessoal, é muito triste ver que
Não só na faixa de Gaza, como também no Irã, as facções terroristas, né? No caso do Irã lá, é o próprio governo iraniano, o regime dos ayatolás fazem isso, são as guardas revolucionárias iranianas, como na faixa de Gaza também o grupo terrorista, o Hamas, fazia esse tipo de coisa. Inclusive a faixa de Gaza, como eu trouxe no vídeo anterior, é o local que tem mais escolas por metro quadrado no mundo, porque eram as bases militares. Eles se escondem embaixo de alvos civis, o que é uma covardia absurda. Eu trouxe algumas informações bem interessantes. Guerra entra no 5º dia com intensa escalada. A guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã continua sem sinais de trégua em ambos os lados, intensificando o ataque. O Pentágono confirmou que um submarino dos Estados Unidos afundou uma fragata iraniana perto do Sri Lanka, marcando um dos confrontos navais mais significativos desde a Segunda Guerra Mundial. Pelo menos 80 tripulantes teriam morrido nesse ataque. O total de alvos atingidos no Irã ultrapassou os 2.000, incluindo instalações militares, defesas aéreas e ativos estratégicos, segundo líderes militares norte-americanos. Nós temos aqui a imagem da fragata sendo atingida. Essa aqui é o momento da explosão do navio iraniano feito por um submarino americano. Essa aqui não tem nada, aqui afundou. Aqui, olha só o fogo. Ele já estava pegando fogo, né? Olha! E levou outro míssil bem na casa de máquina, bem atrás. Eu acho que não tem salvação para esse navio usado para o terrorismo iraniano. Aqui notícia trazida pelo Open Source Intel. Retaliação iraniana. Amplo ataque com drones. O Irã continuou seus ataques lançando centenas de drones e mísseis contra bases americanas e nações do Golfo, incluindo Kuwait, Iraque, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar. Esses ataques são descritos como parte da primeira fase poderosa da resposta do país aos bombardeiros. Mas como nós temos verificado, o Irã cada dia tem menos capacidade de lançar mísseis, foguetes e drones, apesar deles terem bases móveis de lançamento que são mais difíceis de destruir. Mas conforme eles vão usando, principalmente sobre Israel, essas bases móveis, leva um tempo para tu lançar o míssil, fechar, continuar, porque tem vários apoios nos caminhões e poder sair. Aí Israel consegue obliterar. Então, vai passando o dia, o Irã vai perdendo a capacidade de lançar mísseis. O exército de Israel reiniciou ataques em Teherã e também continuou bombardeiros em Beirute, no Líbano, contra a posição do Hezbollah, um grupo apoiado pelo Irã, grupo terrorista apoiado pelo Irã e ativo na fronteira de Israel. Ano passado houve esse problema também. Aqui o Open Source Intel também trouxe para a gente, que o Hezbollah estaria usando mísseis de fragmentação pela primeira vez, que são aquelas bombas cluster, que são proibidas de serem usadas em território que haja civis. É um míssil que, quando ele sai, ele vem rodando e vem lançando vários balotezinhos explosivos. Isso é muito eficiente para a concentração de tropas, mas não pode ser usado em regiões civis. Mas o Hezbollah é um grupo terrorista, então para eles regras de guerra não valem. E temos também a notícia que a guarda do Líbano, o exército libanês está se retirando da fronteira. Isso é uma decisão assertiva do Líbano, porque durante muito tempo, em 2025, houve relatos em que o exército libanês fez vista grossa, inclusive também há relatos, principalmente de Israel, vídeos mostrando uma interação entre a ONU e o Hezbollah, e agentes terroristas do Hezbollah. Existiram esses vídeos rolando por aí. Então, usar munição de fragmentação contra alvo civil é crime de guerra. Baixas e impactos humanos aumentam. O número de mortos no Irã já ultrapassou 1.000, com grande impacto civil nas áreas atacadas. Além disso, a guerra se espalhou para o Líbano, onde ataques aéreos de foguetes entre Gaza e Hezbollah e Israel já deixaram dezenas de mortos
e milhares de deslocados. Pessoal, dezenas de mortos e milhares de deslocados. Nós não podemos esquecer que o Irã, somente no dia 7 e 8 do mês passado, ou seja, de fevereiro, quando ele apagou a internet, ele assassinou mais de 20 mil manifestantes, qual o próprio regime iraniano enquadrou os manifestantes de terroristas. Então, é uma ação que está sendo tomada que ninguém quer uma guerra assim, mas se for para poder ter uma paz a longo prazo, se for para devolver o país Irã ao povo iraniano, é um preço que deve ser pago. Bombardeios maciços e ininterruptos estão ocorrendo em Teherã, à medida que os ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel significativamente eles se intensificaram nas últimas 24 horas, com explosões também relatadas em Bushehr, Tarbish, Isfahan e Banner. Essa é a situação em Teherã. No momento, várias bases de enriquecimento de urânio e de fabricação de bomba sendo atacadas. Bora ver se a gente tem aqui mais também provavelmente um bunker. Pessoal, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o vídeo que eu fiz ontem, exatamente sobre, que inclui nele a obliteração do novo general lá, chefe da Guarda Revolucionária Iraniana. Eu fiz um vídeo ontem com atualização de mais ou menos 3 dias. Estreito de Hormuz e transporte global. Esse é o Estreito de Hormuz, pessoal. Vital para o transporte de petróleo mundial, permanece uma zona de tensão extrema. O Irã afirma ter controle total do estreito, dificultando passagem de navios, enquanto os Estados Unidos planejam escoltar navios petrolíferos se necessários. Nós já sabemos, no vídeo que eu trouxe ontem, que navios têm passado pelo Estreito de Hormuz, desligando o rastreador, o AIS. E também há relatos dos Estados Unidos, das Forças Armadas Americanas, que o Irã não controla o Estreito de Hormuz. Ele está tentando fazer pressão para que os outros países do Golfo peçam para que os Estados Unidos pare o ataque. Mas eu acho que foi um tiro no pé do Irã. Por quê? Ele não está atacando só bases americanas, está atacando prédios civis, atacou o Burj Khalifa, que conseguiu se defender. Já o Hotel 6 Estrelas foi atingido por um míssil balístico. Então, os outros países já agora não querem mais. Querem que realmente o Irã mude de regime, que é o assertivo a se fazer. Inclusive, o Catar parou com a produção de gás natural. Parou totalmente, resolveu desligar, porque a principal planta de produção de gás foi atingida. Então ele parou. No momento, o gás natural do Catar, que representa mais ou menos, é o maior produtor do mundo. Tem um general falando que o Conselho de Segurança do Irã, que os Estados Unidos haviam 400 baixas americanas. Essa informação é falsa. Como nós sabemos, há sim 4 baixas americanas, que foi reportada ontem. Sobre a fragata Iris Nena, informações das últimas notícias confirmam que um navio iraniano, a fragata da classe Moldage, foi afundada por um submarino dos Estados Unidos perto do Sri Lanka, que é aquela fragata que eu mostrei para você. É essa aqui, Moldage, está afundando a poucos quilômetros da costa do Sri Lanka, após o ataque da Marinha. O ministro das Relações Exteriores do Sri Lanka afirma que 30 dos 180 marinheiros a bordo foram resgatados. O resto foi prestar conta. Foi essa fragata aqui que também foi afundada. Isso nós temos confirmado. O que ainda não foi confirmado oficialmente, o porta-drones iraniano afundado. Não há confirmação sólida em fontes internacionais confiáveis que um porta-drones, aquele porta-drones bem antigo do Irã, tenha sido afundado. Embora existem relatos de ataques a navios e plataformas iranianas. É sabido que já mais de 50% da frota iraniana já foi afundada. O uso de civis como escudos humanos. Há relatos de imagens e vídeos de civis tentando
se protegerem em áreas urbanas, incluindo escolas, mas organizações independentes ainda não emitiram uma verificação conclusiva desse caso. Mas nós, do canal Geomilitar Mundo, trazemos imagens aqui das guardas revolucionárias iranianas se escondendo em escolas. No vídeo de ontem eu trouxe uma notícia que uma coletiva de imprensa, cúpula iraniana, estava sendo feita dentro de uma escola. Tem a foto, tem a imagem. Então, esse pessoal é covarde. O Noel Repórter traz para a gente também: a Marinha e a Força Aérea do Sri Lanka resgataram 30 tripulantes da fragata iraniana. Então, já foram resgatados 40 milhas náuticas de Gale, havia pelo menos 180 tripulantes. Aqui, aeronaves dos Estados Unidos atacaram a corveta IRS, essa já é outra. Shahid Sayari, da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, um navio de guerra da classe Soleimani. É esse navio que foi afundado. Comissionado em fevereiro de 2024. Então é um navio novo. Parece que ele foi atingido e parece que ele não vai voltar à vida, o navio. Está pegando fogo. Uma destruição dessa aqui não tem... E ele deve ter continuado, vai continuar sendo atacado. Provavelmente os Estados Unidos não lançou outro míssil, outro torpedo, porque ele pretende resgatar alguns marinheiros com vida para poder interrogar. Sim, o Ocidente usa táticas de guerra aprovadas. Não é uma guarda fora da lei, como são os Houthis no Iêmen, como é o Hezbollah, como são esses grupos terroristas que trabalham além da fronteira. Aqui, o Marcelo de Hoje no Mundo Militar trouxe para a gente um navio, aqui já russo, que um navio russo que transportava gás no Mediterrâneo foi partido ao meio, em uma explosão misteriosa que ninguém ainda reclamou a autoria, mas suspeita-se da Ucrânia. Pessoal, se vocês quiserem, eu posso começar a fazer vídeos sobre as atualizações do conflito na Ucrânia também. Estou pensando em fazer. Pessoal, não te esquece de curtir, compartilhar e te inscrever no nosso canal. É muito importante nesse momento que tu tragas para a gente uma inscrição e uma curtida. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado o vídeo de ontem que eu fiz mais amplo sobre os primeiros dias do conflito. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Vou deixar um QR Code ao lado caso você queira apoiar o nosso canal. As tuas inscrições e as tuas curtidas no vídeo são muito importantes.